E a gente volta aqui nos estúdios ao vivo com os comentários de Roberto Cavalcante. Doutor Roberto, a gente estava falando aqui, hora que quando eu terminei, disse que tem muito candidato a prefeito. Cara, é pré-candidato, né? Candidato mesmo a gente só vai ter na convenção. Mas se a gente tomar por base aqui João Pessoa, que é o maior colégio eleitoral do estado, a gente conta aqui, não dá para contar com as mãos, né? São mais de 10 pré-candidatos, né? E o clima de radicalização cada vez aumenta mais. As eleições paraibanas, elas não param, né? Você não tem sossego e é tema para o jornalismo. Então eu acho que de forma indireta nós nos beneficiamos desse clima. Isso. Se nós estivéssemos na Suíça, ninguém compra um jornal. Não tinha programa político diário. Não tinha esse nosso programa, o pessoal mudava de canal. Mas nós realimentamos isso, faz parte da nossa cultura, temos que respeitar e navegar no mar que se apresente. Você não pode escolher o mar que lhe escolha. Mas um tema que eu gostaria de tocar hoje é exatamente para que os senhores telespectadores entendam as determinadas circunstâncias que às vezes nós somos levados, induzidos a conviver e que são às vezes constrangedores. Eu tenho um amigo, Jurandir, que faz essa área de marketing publicitário, de campanha, faz pesquisas e acompanha candidatos e tal. E eu disse para Jurandir, eu lhe admiro, porque você entra campanha e sai campanha, entra campanha e sai campanha, e você tem desgaste nenhum. Você fornece dados para um determinado candidato dizendo que ele está em primeiro lugar na campanha ou em último, e você arranhão nenhum sobre você. Eleição seguinte, eles já voltam a procurá-lo, aquele lado que se considerou prejudicado é o primeiro a correr para poder contratar o meu amigo para poder fazer o monitoramento disso. Com empresa de comunicação, a coisa é interessante. Por quê? Porque ficam mágoas que às vezes não são apagadas. Você vai para uma campanha como esta próxima, na qual muitas vezes você tem grandes amigos disputando entre eles. Amigos esses que entraram na sua casa ou entraram na sua empresa abraçados porque estavam numa coligação na eleição anterior. Eleição seguinte, eles vêm como adversários, mas adversários para o grande público, mas nos bastidores verdadeiros inimigos. Então, se você abre um espaço mínimo, eventualmente, para um determinado pensamento, um determinado candidato, automaticamente todos os outros vão se revoltar e achar que você está sendo imparcial. Então, é de uma sensibilidade significativa este comportamento da política, no sentido de que determinados segmentos são segmentos que são focados e visados como, na verdade, com um poder de formação de pensamento muito forte e que, lamentavelmente, são mal interpretados no sentido de, ao partilharem as informações. Verdade. E essas amizades são colocadas à prova, né? Numa radicalização dessa, né? Muitas vezes o político entende que determinado empresário, que é proprietário de donos de meios de comunicação, tomaram partido, quando na verdade não tomam. Muitas vezes um comentário, nós temos programas políticos que tem a banca, os presentes, né, os titulares daquele programa, e muitas vezes por questões de pensamento próprio, por questões de foro pessoal, ou às vezes por questões municipais, da província municipal, eles se posicionam mais favoráveis a alguém. É de instantâneo o telefonema de algum que se sente prejudicado, atribuindo a você a responsabilidade de ter permitido que aquilo saísse. Está em outros afazeres, não está nem sabendo o que é que está se passando. Na época que nós tínhamos jornal, até a qualidade da fotografia, se essa fotografia saísse o cidadão menos bonito, a nós era imputado de que nós tínhamos escolhido a dedo uma fotografia para prejudicar determinada pessoa. É impressionante. A política faz com que as pessoas, e muitos hoje
na sua maioria, vivem dela. Anos passados nós tínhamos figuras nacionais ou municipais ou estaduais que tinham a política como um sacerdócio, como um trabalho coletivo e tal. Mas a cada dia crescem, e fruto de legislações feitas pela própria classe política, fundo partidário, por exemplo. Fundo partidário veio permitir que nenhum político ficasse pobre pós-eleição. Tem gente que sai Porque tem dinheiro bancando, o dinheiro que está bancando o fundo partidário é nosso. Exatamente. Não é? Antigamente o cara político, coitado, vendeu a casa, vendeu a fazenda, vendeu não sei o que lá, para pagar a despesa de campanha e tal. Hoje eles estão numa cadeira de balanço, tranquilo, recebendo os correligionários, acertando as adesões preço a preço, e na verdade sabem que aquilo vem de um fundo partidário, fundo que você, cidadão, eu, cidadão, pagamos. Esse fundo podemos partidário... aprovar ou não aprovar, mas é a regra. Esse fundo partidário determina, na grande maioria das vezes, até a filiação do candidato, né? Porque ele só vai para o partido que tiver um... Mas aquele político, ele enxerga política. Ele não consegue discernir a diferença entre o cidadão, que por acaso pode influir na política, mas que não é vocacionalmente nem candidato, nem quer interferir, mas termina sendo induzido a interferir. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Uma coisa que também se comenta é o problema de você ter o confronto de amigos. Eu sou uma pessoa que busco ter a melhor cordialidade, o melhor relacionamento com todos os níveis e todas as pessoas, todos os ramos e até todas as ideologias. Convivo com pessoas que frontalmente são adversárias do que eu penso, mas eu chamo isso de um enriquecimento. Eu devo aprender alguma coisa com o antagônico, com o heterogêneo. Na verdade, eu me enriqueço. Mas esta eleição que vem por aí, vou dizer, se nós pensarmos alguns municípios, João Pessoa, Campina Grande, para citar somente dois maiores, eu tenho amigos em todos os lados. Eu sou muitas vezes procurado e dizer, olha, Roberto, eu vou me candidatar, eu vou tal, estou me apresentando. Eu disse, que beleza, tal. Eu acho que vão ter candidatos das duas cidades fortes para obrigar um segundo turno. Eu não tenho dúvida que não estou fazendo munição eleitoral, mas dificilmente um candidato desses dois núcleos, desses dois polos eleitorais, Campinas, João Pessoa, um candidato vencerá no primeiro turno. Acho difícil. Difícil. Não é verdade? É verdade. E aí, quando chega o segundo turno, aquelas adesões você vai ficar esperando, porque vem as maiores surpresas. As coligações são as maiores surpresas, porque você não espera nunca que tal pessoa se junte com outra, não, mas ele junta que é para derrubar o adversário de alguma forma. Ali são cegos no sentido ideológico ou até no sentido ético. Verdade. Não é verdade? O Correio da Paraíba tem saído muito bem, todo o sistema Correio tem saído muito bem nas últimas eleições. Última eleição demos um show. Prova disso são os debates, né, que a gente abre, inclusive, para a participação de todos. Agora, claro, tem eleição que tem um excesso de candidatura que não tem nem espaço para você colocar um estúdio gigante como esse aqui. E o medo que eu tenho é a radicalização brasileira atual. Nós temos, vamos dizer, vivemos um momento mundial, um momento brasileiro, um momento político paraibano, na qual há espaço para radicalização. Então isso é muito ruim, né? Principalmente quando você assiste amigos, companheiros que se invertem, trocam de roupa, trocam de partido e passam a ser ovelhas de uma outra cor. Verdade. Doutor Alberto, obrigado pela participação mais uma vez. O tempo correu rápido. Correu rápido, exatamente. Assunto muito bom. Obrigado mais uma vez. Até quinta-feira.